Oi pessoal, sou Maria Nathalie, aluna do primeiro período de odontologia da UFCG, e hoje eu vou falar um pouco sobre o tecido epitelial, mais especificamente o de revestimento, que está na disciplina de histologia ministrada pelo professor Marco Antônio. Bom, o tecido epitelial ele é um dos 4 tipos básicos dos tecidos animais. É originado a partir de 3 folhetes embrionários, que são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, e suas células são justapostas, e entre elas existe pouca matriz extracelular porque o espaço é bastante limitado. Elas também não possuem vascularização, então elas são nutridas a partir do tecido conjuntivo na qual se encontram apoiados. Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo vai existir uma estrutura que ela é denominada lâmina basal. Essa lâmina ela vai separar e prender o tecido conjuntivo do tecido epitelial e é formada principalmente por colágeno 4, lamínina e proteoglicanos. Já a membrana basal ela vai ser formada pela lâmina basal juntamente com algumas fibras reticulares e complexos de algumas proteínas. E a principal diferença entre elas é que a lâmina basal ela é visível apenas em um microscópio eletrônico e a membrana basal ela pode ser visível em um microscópio de luz. Nessa lâmina também vão existir 2 polos, o polo apical, que é o polo que fica voltado para a cavidade ou para o espaço, e o polo basal, que ele vai estar voltado para o tecido conjuntivo. Essas células de revestimento elas vão estar unidas através de junções intercelulares. Os tipos de junções eles vão servir não só como locais de adesão, mas também como vedantes, que vão prevenir o fluxo dos materiais entre o espaço intercelular. E eles também podem oferecer canais para que haja comunicação entre essas células. A zonula de adesão, ela vai ser essa responsável pela fixação de uma célula com a outra e ela vai utilizar uma proteína chamada caderina para que essa fixação ela seja realizada com êxito. Já a zonula de oclusão, ela vai ser responsável por vedar a célula e permitir que as moléculas não adentrem na célula. E as junções comunicantes, elas vão tornar possível o intercâmbio de moléculas entre as células. A classificação dos diferentes tipos de epitélio, eles vão se basear em alguns parâmetros, como o número de camadas, que vai dizer se o epitélio é simples, estratificado ou pseudoestratificado. No caso do epitélio simples, é quando ele tem apenas uma camada de células. No epitélio estratificado, ele tem 2 ou mais. E no epitélio pseudoestratificado, ele aparenta possuir mais de uma camada pela forma como as suas células são dispostas. Como os núcleos são alternados, dá a impressão de que possui mais de uma camada, mas ele possui apenas uma. E o outro parâmetro é a forma da célula, que elas podem ser pavimentosas, cuboides ou prismáticas. As células pavimentosas elas são mais achatadas, as cuboides elas têm a mesma medida para altura, largura e comprimento, e as prismáticas elas são altas e alongadas. Além dessa análise, que vai levar em consideração o número de camadas e o formato celular, os epitélios eles também podem apresentar a presença de algumas especializações na superfície, como as microvilosidades, que são pequenas projeções que podem ser curtas ou alongadas em forma de dedos, e elas são encontradas em células que vão exercer uma atividade de absorção mais intensa, como as células do revestimento do intestino delgado e dos túbulos que são proximais aos rins.
Os cílios são prolongamentos longos que possuem movimento e eles vão estar presentes também na superfície de algumas células. O movimento ciliar, ele é coordenado para permitir que fluidos ou partículas sejam impedidas de entrar em contato com essas células. E os estereocílios, eles são prolongamentos longos, mas eles não possuem movimento das células do epidídimo e dos ductos diferentes, que vão aumentar a área da superfície da célula e vão facilitar o movimento da molécula de dentro para fora da célula. Ao combinar essas classificações, nós podemos obter uma vasta variedade de epitélios. Começando pelos tecidos simples, que são os que possuem uma camada, o pavimentoso ele vai revestir os vasos, como sanguíneos e linfáticos, no endotélio, vai também revestir as cavidades pericárdica, pleural e peritoneal do mesotélio, e algumas das suas principais funções são a proteção das vísceras, o transporte ativo por pinocitose e a secreção de algumas moléculas. O epitélio de revestimento cúbico ele vai estar presente nos folículos tireoidianos, nos revestimentos externos do ovário e em ductos excretores. E suas principais funções são revestimento e secreção. O prismático ele vai se encontrar no revestimento do lúmen do intestino e da vesícula biliar. E suas funções são a proteção, lubrificação, absorção e secreção. Existem também alguns tipos de epitélio que podem apresentar células que vão ser secretoras de muco. É o caso das pseudoestratificadas prismáticas, que elas vão se encontrar no revestimento da traqueia, dos brônquios e da cavidade nasal, atuando na proteção, na secreção e no transporte por cílios de algumas partículas que vão estar aderidas ao muco dessas passagens respiratórias. Agora, nos epitélios estratificados, o pavimentoso queratinizado, que é o encontrado nas superfícies secas como a pele, ele vai ter como função a proteção e também vai prevenir a perda de água. O pavimentoso não queratinizado, ele vai revestir cavidades úmidas onde haja um atrito e uma força mecânica mais frequente, como as cavidades da vagina, a boca e o esôfago. E ele também vai proteger e prevenir da perda de água. Já o cúbico, ele é encontrado nas glândulas sudoríparas e em folículos ovarianos em crescimento. E ele também atua na proteção e na secreção desse epitélio. O epitélio de transição ele vai ser encontrado apenas na bexiga, nos ureteres e nos cálices renais. E a morfologia dessas células elas estão baseadas no movimento da bexiga. Se a bexiga ela se encontra distendida, as células elas vão estar cúbicas, vão estar mais na forma cúbica. E se a bexiga ela se encontra contraída, as células vão estar pavimentosas. Como função, ela vai atuar na proteção e na distendibilidade. E, por último, a prismática, ela vai estar presente na membrana conjuntiva do olho e a sua única função é a proteção. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção e eu espero que tenha te ajudado na compreensão do conteúdo. Bye, bye!